pessoal, hoje a gente fala de tomada de decisão apoiado. Parte da doutrina encaixa esse instituto dentro de curatela. Eu pessoalmente eu acho que é um instituto totalmente diverso, não é a mesma coisa, embora exista alguma semelhança, mas uma semelhança só quanto a quem é objeto, ou quem é alvo desse instituto, né? Que a pessoa que pode ser interditada pode, antes disso, estabelecer a tomada de decisão apoiada. Vocês vão ver direitinho. Eu acho que são institutos que têm uma certa linha de semelhança, mas eles não são a mesma coisa. Então, para mim, não é um subgênero de curatela, como parte da doutrina acaba parecendo defender ao colocar a tomada de decisão apoiada dentro de capítulos sobre curatela no Código Civil. Bem, esse instituto foi acrescentado também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, nesse caso, vai auxiliar a pessoa com deficiência para celebrar certos atos mais complexos. Esse instituto foi inspirado na Administratore de Sostegno da Itália e na Betreuung da Alemanha. Espero que eu tenha acertado a pronúncia. Betreuung, enfim, acho que fica mais correto. De qualquer forma, esse instituto existe em outros ordenamentos jurídicos, né? Então, assim, a gente não inventou, o brasileiro não inventou esse instituto da tomada de decisão apoiada do zero. Qual que é a ideia da tomada de decisão apoiada? Assim, sintetizando, antes da gente entrar nos artigos em si, né? Na tomada de decisão apoiada, a pessoa que tem alguma deficiência de caráter, obviamente que vai ser alguma questão cognitiva, ela vai nomear pessoas para auxiliá-la na tomada de decisões da vida civil. E com isso, essas pessoas vão ter que assinar junto com ela, celebrar juntamente com ela, não celebrar com ela, mas meio que anuir aos contratos que ela faz, os negócios jurídicos que ela faz, como se fosse um assistente, da mesma forma que existe o Instituto da Assistência para os menores entre 16 e 18 anos. Seria mais ou menos isso, assim, bem de uma forma sintética. Bem, o artigo 1783A, vocês verem que por ter a letra é algo que entrou depois, né, tanto que é de 2015, estabelece que a tomada de decisão apoiada é um processo pelo qual uma pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com quem mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil. E daí vai se fornecer os elementos e informações necessários para que essa pessoa possa exercer sua capacidade. Então, essa que é a ideia, né? Essa função traz acréscimos ao antigo regime de incapacidades dos maiores, porque os maiores, alguns continuavam podendo ser interditados, outros deixaram de poder ser interditados e hoje podem fazer uso da tomada de decisão apoiada. Mas ainda assim tem alguns problemas. O 8º Jornal de Direito Civil, no 640, diz que essa tomada de decisão apoiada não é cabível se a condição da pessoa exigir a aplicação da curatela. Então, a gente vê que, na verdade, existe uma questão gradativa. Se a pessoa começar a não conseguir manifestar vontade dela apta a poder praticar os atos da vida civil, então o instituto aplicável é a curatela e não a tomada de decisão apoiada. Ela vai ser interditada, ela não vai ser meramente apoiada. O parágrafo 1º desse artigo 1783A traz os requisitos para se formular o pedido. O que a pessoa vai ter que fazer? A pessoa com deficiência e os apoiadores têm que apresentar um termo em que conste os limites do apoio e os compromissos dos apoiadores, inclusive com prazo de vigência e respeito à vontade, aos direitos e interesses da pessoa que deve apoiar. Esse pedido vai ser requerido, de acordo com o parágrafo 2º desse mesmo artigo, vai ser requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação dessas pessoas aptas a prestar apoio, que foram mencionadas no caput do artigo. O enunciado 639 do 8º Jornal de Direito Civil vai dizer que essa opção é de legitimidade exclusiva da pessoa com deficiência. A pessoa não pode ser obrigada a ter os apoiadores, né? Vai ser a vontade dela. Então a pessoa que requer apoio pode manifestar antecipadamente sua vontade de que um ou um dos apoiadores se torne, em caso de curatela, seus curadores. Isso é uma questão doutrinária bastante interessante, diga-se de passagem, mas a gente não tem isso em lei. Então, no pedido que é judicial de tomada de decisão apoiada, existe essa possibilidade, de acordo com a doutrina, de se já falar assim, inclusive esse apoiador vai ser meu curador quando eu não conseguir mais manifestar vontade. Mas como a pessoa vai saber? Às vezes a pessoa está em estágios iniciais de alguma doença degenerativa cerebral. E daí ela já sabe que ela vai acabar perdendo a vontade dela, vai acabar ficando em coma e tudo mais, e ela já menciona, já nomeia seus curadores. O parágrafo 3º do artigo 1783A vai estabelecer que, antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz vai ser assistido por uma equipe multidisciplinar, vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir o requerente e vai ouvir esses apoiadores, esses potenciais apoiadores. O processo, portanto, é semelhante à interdição e a jurisprudência vem se posicionando já no sentido de que não dá para instituir de ofício uma tomada de decisão apoiada, tem que ser de iniciativa da pessoa que quer ser apoiada. Por aí a gente já vê a dificuldade disso se acontecer na vida real, né? O parágrafo 4º do artigo 1783A vai dizer que essa decisão vai ter validade, a decisão para conferindo nessa tomada de decisão apoiada, esse apoio,
vai ter validade e efeito sobre terceiros sem nenhuma restrição, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Então não tem mais como se falar que houve nulidade absoluta, houve nulidade relativa, houve ineficácia do ato praticado, porque a pessoa tinha algum problema cerebral. Não, agora se ela tem apoiadores, esses apoiadores participaram do ato jurídico que foi celebrado, do negócio jurídico, então não há que se falar de nenhum tipo de anulação ou nulidade. Parágrafo 5º vai aplicar aí a ideia do princípio da boa-fé objetiva, porque o terceiro com quem a pessoa apoiada mantém relação negocial pode solicitar que os apoiadores assinem também esse contrato ou acordo, e especificando por escrito que elas têm uma função de apoiadores em relação ao apoiado, justamente para que todo mundo fique ciente de qual é a situação. Parágrafo 6º vai falar que o juiz pode suprir a vontade da parte discordante quando houver divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e os apoiadores. E da mesma forma vai ter o oitivo do Ministério Público antes de o juiz decidir a questão entre um ou outro. No parágrafo 7º vai se deixar claro que se o apoiador age com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir obrigações assumidas, ele pode, tanto a pessoa apoiada como qualquer pessoa, apresentar uma denúncia no Ministério Público ao juiz. Então não pode ter um abuso aí, e se houver alguma prática de um ato que foi forçado pelo apoiador, obviamente que esse ato vai ter que ser considerado nulo. O parágrafo 9º e o parágrafo 8º, né, 8º e 9º, eles falam que se procedente for essa denúncia, o juiz vai destituir se não é o apoiador e vai ouvir a pessoa apoiada para designar outra pessoa se for de interesse dela. E essa pessoa apoiada pode a qualquer tempo também solicitar o término desse acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Ou seja, a pessoa apoiada não é obrigada a ter apoiador. Ninguém é obrigado a ter apoiador, é algo de iniciativa da pessoa. No parágrafo 10, também vai demonstrar que assim como o apoiado não tem que permanecer como apoiador, o apoiador também não é obrigado a permanecer na função. O apoiador ele pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação no processo de decisão apoiada, sendo que o desligamento dele vai ser condicionado à manifestação do juiz sobre matéria. Ele não pode largar a pessoa que está sendo apoiada antes que o juiz fale, não, tudo bem, pode ir embora, não tem mais nada para fazer. E o parágrafo 11 vai tratar que se aplica a tomada de decisão apoiada no que couber as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Então, se tem prestação de contas na curatela, que na verdade não existe, né, faz remissão à tutela, também se aplica à tomada de decisão apoiada. Então, se você está cuidando dos interesses patrimoniais de outra pessoa, você necessariamente vai ter que prestar contas em juízo. Seja o instituto da tomada de decisão apoiada, seja o da curatela, seja o da tutela. O Flávio Tartucci, assim, para fechar, menciona que essa norma é cheia de detalhes, desperta muitas dúvidas e principalmente quanto à sua efetividade. E como tem um processo judicial de nomeação de apoiadores, tem burocracia, tem entrave, tem prestação de contas, fica em xeque a possibilidade de fática de uma pessoa com deficiência percorrer esse caminho, havendo outros disponíveis, como a procuração firmada em cartório ou mesmo instrumento particular. Assim, até o presente momento, essa categoria parece ser de pouca utilidade prática. De fato, na nossa prática da advocacia judicial, a gente não vê casos de tomar decisão apoiada assim. As pessoas não conhecem, na verdade. E é interessante notar que existem propostas já no sentido de permitir que a tomada de decisão apoiada seja feita extrajudicialmente, o que eu particularmente vejo com bons olhos. Porque se a pessoa está de livre e espontânea vontade procurando esse apoio, poderia ser feito extrajudicialmente, não precisaria ter necessariamente a movimentação da máquina judicial para isso. Na próxima aula, que é a última aula, a gente trata de guarda e encerra a matéria de direito de família. Tá certo, pessoal? Bons estudos e até a próxima e última aula.